Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 18º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Esta semana foi tomada pelo anúncio, não é? Pelo anúncio antecipado de uma suposta delação dos executivos da Odebrecht, incluindo o Marcelo Odebrecht. Não é? É muito interessante, né? Porque é uma farsa que está se desenhando. Não é? Marcelo Odebrecht, como a gente já comentou, não vai confessar nada. Do contrário, teria que fechar a empresa, porque ela não apenas era uma fonte, um operador menor ou alguém corrompido no esquema, mas era articuladora do esquema. Não é? Na verdade, a parte empresarial do esquema montado pelo PT foi entregue à Odebrecht. E o Emílio Odebrecht continua solto, a empresa continua funcionando, com todas as suas subsidiárias, entre aspas, vamos dizer assim. Não é? E agora começam a sair notícias de que eles vão entregando todo mundo. Não é? Curiosamente, eles entregam todo mundo menos o Lula, que era o principal lobista da empreiteira. Não é? E esse eles vão deixar por último. Eu fiz até sobre isso uns versinhos de cordel que não publiquei no site da Dagobah, mas no meu mural no Facebook, que é o coro dos 100 advogados da Odebrecht aplicando o golpe Tomás Bastos, porque a farsa diante da qual nós estamos é o velho, manjado e conhecido truque inventado pelo falecido consigliere Tomás Bastos, não é? Inventado ainda em 2005, na época do mensalão, quando o Lula foi pego lá com a boca na botija após a declaração do Duda Mendonça de que recebeu alguns milhões, acho que 8 milhões de reais no exterior, pelos serviços prestados à campanha presidencial, a primeira campanha de Lula. Né? Mas o cordel, perdão, mas o cordel eu vou lê-lo porque ele é esclarecedor do que está acontecendo, né? Entrega agora, é o coro dos 100 advogados da Odebrecht, né? Entrega agora todo mundo, fala logo que é melhor. Mas aí eu me afundo, vai ficar tudo pior. Nada disso, meu amigo. O que não falta é aliado. O sistema acumpliciado não vai ferrar mais um culpado. Solta a língua, Marcelão. Tá bom, tá bom. Mas e o Lula, nosso irmão? Deixa ele para depois. Para depois? Sim. Joga tudo no chão para ninguém se levantar mais. É só dizer depois que foi tudo caixa 2 que todo mundo faz. Então, isso resume o golpe, não é? Que eu chamei de golpe Tomás Bastos, e a farsa que está sendo montada. Não é? Foi a mesma explicação que Lula deu em Paris, tudo não passou de caixa 2, e que agora continua sendo usado. Então eles estão dizendo, bom, a Odebrecht, Marcelo vai falar que deu dinheiro para o Temer, ou que deu dinheiro para o Serra. Eu não sei como é que Fernando Henrique ainda escapou disso, né? Porque uma hora qualquer, a Odebrecht também vai ter dado dinheiro para Fernando Henrique e para Aécio Neves, em suma. Por que isso? Porque isso confunde aquilo que o PT quis esconder, né? Quer dizer, confunde no sentido de não possibilitar a gente descobrir o que o PT quer esconder. Não é? O PT colocou seus ovos, depositou seus ovos na carcaça podre do velho sistema político. Ele escondeu a corrupção com objetivos estratégicos dentro da corrupção tradicional da política. Não é? Exatamente
para não poder ser descoberta, né? E para poder acontecer o que está acontecendo agora. Ora, se todo mundo recebeu, isso é um problema do financiamento de campanhas, do nosso sistema político, então não há como punir um e deixar o outro solto, né? E nessa confusão não se vê que são coisas absolutamente diferentes que estão acontecendo, né? Eu fiz também uma charada ontem, uma charada para ser decifrada numa olímpica manhã dominical, que foi a manhã de ontem, não é? Que era mais ou menos o seguinte: você quer entender a diferença entre a corrupção do PT e a corrupção dos outros partidos? É simples. Se todos os outros partidos fossem honestos, o problema estaria resolvido. Se o PT fosse honesto, seria pior. Essa charada é óbvia, não é? Quer dizer, o problema do PT não é a corrupção. Graças a Deus que o PT é desonesto. Não é? Porque imaginem se fosse honesto, como teria avançado o processo de autocratização da democracia. Não é? Então, isso é dificílimo ser percebido pelas pessoas que não acompanham, não é? Que não interpretam, que não analisam. Não é? E nós estamos na semana, a semana que passou, e essa talvez mais ainda, que a gente pode caracterizar como a semana da farsa. A semana do encobrimento. A semana de dizer que é tudo a mesma coisa. Né? Para não se chegar aos verdadeiros culpados, vamos chamar assim, do processo de autocratização que nós estamos vivendo. Bom, não há nada mais relevante do que isso acontecendo, não é? A não ser as Olimpíadas para quem acha que elas são relevantes. Né? No plano, vamos dizer assim, da análise mais conceitual do que anda acontecendo com as pessoas que se opõem ao governo, que se opuseram ao governo Dilma e que se opõem à volta do PT ao governo, né? Aí realmente nós começamos, ou temos que começar a analisar o que essas pessoas estão pensando. Né? Parte dos movimentos que convocam manifestações, vamos dizer assim, escorregaram para uma visão liberal. É o caso do MBL, por exemplo. Não é? Então, as pessoas que precisam de uma narrativa para explicar o mundo, não é? Não tendo a narrativa marxista, estatista do PT, elas procuram, não é? Um conjunto de explicações que lhes satisfaçam. Né? E aí muitas vão cair no pensamento, vamos dizer assim, liberal, não é? E acabam, ou conservador, ou liberal conservador, e acabam adotando uma postura muito parecida com a dos militantes de esquerda. De sorte que nós temos hoje no Brasil um fenômeno que a gente não tinha antes. Nós temos uma direita que não tem mais vergonha de dizer que é direita, porque aqui no Brasil não havia direita, né? Todo mundo era de centro-esquerda ou de centro, né? E, em geral, esses são, muitos deles, estatistas, não só os que pedem a volta ou a intervenção militar, ou coisas do gênero, né? Outros são conservadores, não é? No sentido do conservadorismo político mesmo, não é? Que acham que as mudanças têm que ser graduais, que nós temos que manter os valores da civilização ocidental e cristã, que as religiões têm um papel civilizatório, porque se não fossem as religiões, ou se não houvesse um Deus, tudo seria possível, né?
Então, esse pensamento também cresceu no Brasil, no meio dessa derrocada agora final do PT. Há um conjunto de pessoas que se declaram, não é, com um certo orgulho, conservadoras. Não é? E há, evidentemente, os liberais, não é, que eu comecei falando deles, não é, que acabam adotando uma postura de fiéis. Não é? Então, se você não é marxista, não é um fiel da esquerda, você vai ser um fiel agora liberal, não é? Não vai querer que ninguém critique o pensamento de Hayek, de von Mises, e de Ayn Rand, em suma. Esse, esse vazio deixado, não é? Pela falta de uma narrativa coerente que seja capaz de explicar tudo, que é uma necessidade, vamos dizer assim, da mente autoritária, não é? É um problema seríssimo do qual nós não podemos sair facilmente. Né? A sociedade em rede, ela estilhaçou os mundos e ela desconstituiu as grandes narrativas, mas ela não colocou uma outra narrativa no lugar. Então, na medida em que tudo vai se fragmentando, as pessoas vão buscando, bom, mas agora eu vou acreditar em quê? Não é? As pessoas querem acreditar numa coisa, querem fazer parte de um, se não de um partido, de uma corrente de pensamento. Elas querem ter um modo de explicar e convencer as outras, e, sobretudo, convencer a si mesmas que elas estão certas. Né? Então, nós começamos a comentar tudo isso na seção de textos teóricos do site da Dagobah. Espero que vocês acompanhem se tiverem interesse no tema. Por enquanto está ainda o assunto sendo tratado de modo bastante teórico, mas depois vamos ver as implicações práticas disso tudo. Então, um grande abraço e até a próxima semana.